Olá pessoal, aqui é o Marcelo Marques, professor de língua portuguesa, para mais uma dica para você. Hoje nós vamos falar aí de interpretação de texto. Vou passar aqui para vocês sobre algumas dicas, como que devemos interpretar um texto. E eu quero passar aqui dicas de um modo bem geral, não específico por bancas, enfim. Embora o que eu vou falar, a FCC trabalha muito nesse sentido, mas vamos falar de um aspecto geral. Primeiramente, pergunto para você, candidato concurseiro, como que você interpreta os seus textos na hora da sua prova? Naturalmente, você deve estar respondendo, né, que você lê o texto com atenção e vai às questões. É aí onde entra as dicas. Cuidado, concurseiro, não comece com o texto e depois as questões. Faça ao contrário. Dica para qualquer banca e até para você ganhar aí tempo, porque você sabe que o concurso demanda tempo e nós temos aí em média de 2 a 3 minutos para fazer uma questão. Então a dica é como treino para você chegar com bastante habilidade no seu concurso e ter êxito, ter um bom sucesso, uma boa interpretação e se sentir, sobretudo, confortável, porque falar em interpretação de texto, quando a gente encontra aquele texto enorme ali na hora da prova, no momento do concurso, muitas vezes a gente entra em pânico. Então, essas dicas talvez vão deixar aí você um pouco mais tranquilo. Primeiro passo, pessoal, é fazer a leitura da seguinte forma. Primeira coisa, leia as questões, o enunciado, leia as alternativas, vá grifando algumas palavras-chave que você encontrar no texto, porque no próprio enunciado, muitas vezes, os enunciados já vão levar você ao texto, ou seja, sobre o que o texto vai falar, vai comentar. Então já é uma dica legal, porque você já vai ao texto e você já tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer ali no texto. Quando a gente lê o texto primeiro, sem ler enunciado, sem ler nada, é muito comum quando a gente chega no fim do texto, a gente já esqueceu o que leu lá no primeiro parágrafo. Quando nós vamos pegar a primeira questão, nós temos que fazer a leitura de novo, ou seja, isso você já acabou perdendo muito tempo. Então a dica é essa. Leia primeiro as questões, veja o que as questões estão pedindo, na hora que você chegar ao texto, você já tem a noção, a breve noção do que você vai encontrar ali no texto. Certinho, pessoal? Primeiro você faça isso. Primeira leitura do texto, você faz uma leitura de reconhecimento, você conhecendo realmente o que se passa no texto, sem caneta, sem anotação, sem nada. Aí você faz uma segunda leitura, aí você vai separar o seu texto por parágrafos ou por períodos e fazer um fluxograma. Ou seja, você vai colocar aí aquilo que você entendeu com suas palavras, usando palavra-chave, algumas frases pequenas, para remeter aquilo que está naquele parágrafo ou por período, caso você separe por período, tá? Então, veja bem, não existe uma fórmula mágica para isso. É a estratégia para você ter aí um conforto melhor para o seu estudo durante a sua preparação para o concurso, certo? Então, você separa por parágrafo ou por período, vai fazendo um fluxograma por palavras-chave ou por pequenas frases, enfim, para que faça você lembrar do que se trata aquele período ou aquele parágrafo, certinho? E quando você retomar as questões, ou na hora até que você estiver fazendo a leitura, é muito comum você já começar a encontrar algumas questões e fazer com que você vá direto àquelas questões e resolvê-las. Não precisa fazer de forma certinha, pegar a primeira questão, segunda, terceira e quarta. Quando você faz essa prática de estudo, muitas vezes você já encontra a questão, exemplo, 3, ou a questão 5, ou a questão 6, e com isso você já vai ganhando tempo para isso. Certo, pessoal? Muito bem. E também tem uma coisa que
Muitas vezes a gente não tem essa noção de compreensão textual e interpretação textual. Tá certo? Se você acha que compreensão textual e interpretação textual é a mesma coisa, me desculpe, você está errado. Compreensão textual, as bancas cometem muito essa questão de fazer aí o trabalho em compreensão textual e interpretação textual. Então é assim, nas questões, não tem só questões de interpretação ou só questões de compreensão. Existem as duas, mesclada. Então o que é a compreensão textual? A compreensão textual está no texto. Você vai encontrar a resposta dentro do texto. Como que você consegue identificar se a questão é de compreensão ou interpretação? Geralmente, na compreensão, vem essas palavras que eu vou citar aqui para vocês, tá? Vou usar algumas, ó. Segundo o texto, a resposta vai estar lá. Isso aí é um exercício de compreensão. Segundo o texto. Ou o autor afirma que, né? O autor afirma que, de acordo com o texto informa. Percebe que essas demandas aqui das questões vão levar você à compreensão textual. A resposta vai estar lá no texto. A interpretação do texto está fora do texto, está além do texto. Isso demanda reflexão, o seu conhecimento de mundo. Por isso, pessoal, uma coisa importante, algo importante aí para a sua interpretação, leitura de mundo. Você precisa ler de tudo para você fazer aí uma boa interpretação, porque nem necessariamente ela não está no texto. Está fora do texto, está além do texto. Olha aí algumas palavras chave aí que demandam aí essas questões de interpretação. Infere-se do texto. A FCC usa muito essa expressão. Infere-se do texto. Ou a partir das informações do texto. Ou pode-se concluir do texto. Ou deduz, né, ou pode deduzir do texto. Certo? Podemos deduzir do texto que tal coisa. Ou seja, aí vai o enunciado. Então, só para vocês terem uma noção, a diferença entre compreensão textual e interpretação textual. Certinho, pessoal? É isso aí. Então, você precisa fazer uma leitura direcionada, você precisa saber o que a banca quer, você precisa primeiro saber o que a banca, né, quer sobre aquele texto, o que você deve procurar naquele texto, certo? Conheça também os principais erros de interpretação que são explorados agora, nesse caso, da FCC, certo? Extrapolação. O que vem a ser a extrapolação? É algo que vem bem além das informações. Normalmente, uma questão a FCC coloca como extrapolação. Você já vai eliminar essa questão, porque ela vai estar bem além das informações que estão no texto ou até de interpretação. Uma questão de contradição, muito comum, a FCC cobrar isso também, certo? Muito comum, aí você vai perceber de cara uma contradição, vai fazer com que você elimine essa questão rápido. E a outra é a restrição, é o que vai fazer restringir algo que o texto afirma. Normalmente é usada uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, enfim. E vão sobrar duas, que vão deixar você maluquinho aí, né, coçando a cabeça, ficando careca para saber entre uma e outra. Aí, meu caro, se você não estiver preparado, não souber a resposta, aí você tenta buscar a proximidade, ou seja, a resposta mais próxima. Certinho? Bom, espero ter ajudado vocês aí nessas dicas de interpretação de texto para concursos, mas também isso não é só para concurso. Você aí vestibulando, você que está estudando aí para o Enem, que está trabalhando em casa, fazendo seus estudos de interpretação de texto, busque fazer essas estratégias que eu tenho a certeza de que você vai melhorar muito no seu desempenho na questão da interpretação de texto. Isso vai ajudar você a interpretar não só os textos da língua portuguesa, ou seja, os exercícios, mas em qualquer outra disciplina, geografia, atualidades, história,
né? Sociologia, filosofia, enfim, tudo. E no concurso a mesma coisa, vai ajudar você em tudo. Beleza, pessoal? Espero que essas dicas tenham ajudado bastante você. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí nas suas redes sociais e um grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!